Boa tarde. Nesse segmento, vamos à Crônica Libertária, traduzida e narrada por Dove Bitcoinheiro. O que é um servidor público? O que é ou não é um servidor é essencial para entender o papel do governo. Por Bill Tion. Quando as pessoas que dirigem um governo e seus funcionários dizem que são servidores públicos, eles mentem. É a mesma perversão de linguagem que permeia todo o seu discurso. Quando eles dizem que querem fortalecer a educação doméstica, eles realmente querem dizer que querem aleijar e destruir ela. Quando eles dizem que são servidores públicos, o que eles realmente querem dizer é que são os seus senhores. É assim que eles se comportam. Essa é a postura que adotam quando lidam com seu gado. E isso é evidenciado em tudo o que fazem. Para entender melhor, você deve entender quais são as características de um servidor. Servidores são atenciosos, não mentem, seguem uma etiqueta adequada quando se dirigem a seus senhores, não dão ordens para ninguém além de outros servidores. Obedecem a seus senhores absolutamente. Não podem criar novas classes de servidores e estão sob rígido controle e auditoria. A postura correta de um servidor pode ser vista no comportamento dos varredores de rua das grandes cidades. Quando você passa por eles, eles aceitam o seu lixo em seus cestos, eles abrem espaço para você passar. Essas pessoas estão agindo como verdadeiros servidores. Elas dão atenção a você, reagem a você, se certificam de que não estão interferindo com você e recolhem o seu lixo sem que você precise deixar ele cair para que ele seja varrido. Um varredor de rua que não está adotando a postura de um servidor, quando você oferecer o seu lixo, vai pedir que você deixe ele cair primeiro, para que então ele possa varrer, pois é um varredor de rua e não um coletor de lixo. Qualquer servidor público que adote uma postura diferente da de um varredor de rua obediente ou qualquer outro servidor de verdade, não é um servidor público. Os servidores que estão servindo corretamente não mentem para os seus senhores. Se uma xícara de porcelana é quebrada em casa, o servidor em seu lugar diz: "Eu a quebrei por acidente, senhora." Se acidentes como esse acontecem raramente, são perdoados, esquecidos e a vida continua. Se, no entanto, o servidor mentir e disser que o encontrou quebrado, esse servidor é um mentiroso e deve ser despedido. Esse é o tipo de servidor que rouba uma colher, que rouba dinheiro, faz todo tipo de coisa ruim. É um servidor em que não se pode confiar. Você não seria capaz de deixar sua casa nas mãos daquele criado. E no caso de assembleias, câmaras ou congressos, não poderia deixar o poder de legislar e mobilizar forças coercitivas nas mãos de pessoas que não são confiáveis. Você vai acabar com leis ruins, violência desnecessária e o seu dinheiro roubado. Os funcionários públicos devem seguir uma etiqueta adequada quando se dirigem a seus senhores. Quando você pergunta a uma criada que se comporta como deve: "Por que as minhas camisas não estão passadas e dobradas?", ela não diz: "vai perguntar para a passadeira." Ela pede desculpas e corre até a passadeira para perguntar por que diabos as camisas do mestre não estão passadas como deveriam. Se uma criada se porta de maneira equivocada por erro, ela se desculpa e agradece pela correção. Ela não se levanta, se irrita, bufa, morde os lábios e diz: "Se você não gosta, então se vira." Um verdadeiro servidor que se comportasse dessa maneira seria mandado embora na hora. Servidores de verdade não mandam em ninguém além de outros servidores. Funcionário público encarregado dos varredores de rua tem o poder de comandar o exército de varredores de rua dos quais ele é responsável. E só isso. Ele não tem poder para mandar em nada ou controlar outras pessoas ou qualquer outro aspecto do lixo. Ele não pode, por exemplo, dizer a você, o senhor, como arrumar sua lata de lixo. Se ele pode fazer isso, então ele é o seu senhor e você é o seu servidor. Os servidores que se colocam em seu devido lugar sempre obedecem a seus senhores. Se os mentirosos que afirmam serem servidores públicos fossem realmente servidores, nunca poderiam, por exemplo, fazer com que as forças de coerção sob o seu comando ataquem e roubem pessoas pacíficas, como vendedores ambulantes, pois seus senhores não querem que isso aconteça. Os servidores não agem no melhor interesse de seus senhores, indo contra os seus desejos. Não importa o que o servidor acredita
acredite que é melhor. O senhor deve ser obedecido sempre, em todos os momentos, sem exceção. A última característica que diferencia os servidores de seus senhores é que um servidor não pode instanciar outra classe de servidor. Somente um mestre pode criar uma nova classe de servidor. Uma empregada doméstica não pode contratar outras pessoas por iniciativa própria para trabalhar na casa do seu senhor. A enorme quantidade de empregos públicos criados anualmente é ilegítima, pois nenhum servidor pode criar um novo cargo para ser preenchido por outro servidor. De fato, os servidores não podem criar ou exigir nada que faça com que o seu mestre gaste dinheiro sem a sua permissão. Quando o funcionário de um estábulo precisa de sabão, por exemplo, ele tira do orçamento alocado aos estábulos, que é regularmente auditado pelo mestre. Ele não pode pedir cavalos, celas ou qualquer outra coisa acima de um determinado preço sem a permissão expressa do mestre. Ele certamente não pode se endividar em nome do seu mestre. Os servidores estão baixo controle dos seus mestres. Finalmente, nessa equação, há outro fator importante: comportamento do mestre. Em todos os casos, o mestre deve se comportar como mestre e não como servo. Quando o mestre faz uma pergunta, ele espera uma resposta imediata, verdadeira e direta. Ele não tolera violações de etiqueta ou insolência. Ele não tolera violações de regra de criação de cargos, demite por má alocação deliberada dos seus recursos, demite por desobediência. E se você não tratar um servidor público como um servidor, o servidor recebe os sinais errados e começa a se achar. As criadas de copa, elas estão em uma baixa hierarquia na mansão, mas obedecem à senhora da casa instantaneamente. Elas não têm um dever de obediência maior à governanta-chefa. É exatamente isso que os nomeados pelos ministros estão fazendo hoje. A lealdade deles não é com você, o mestre, mas com a pessoa que os nomeou, que eles consideram ser o seu verdadeiro mestre. Você não é nada para eles. Você é só um servo que é tributado para pagar os seus salários. Você deve ser espionado, numerado, difamado, taxado e espremido aí pelo prazer do verdadeiro mestre. Um servidor que está fora do seu lugar. Se queremos solucionar o problema do mau comportamento dos funcionários públicos no longo prazo, é essencial que todos nós os tratemos da maneira que eles devem ser tratados. Nenhum mestre jamais implora seu servidor ou lhe dá mais respeito do que o indispensável. Os mestres dão ordens e fazem exigências aos seus servidores sob pena de demissão caso eles falhem em obedecer ou trabalhar adequadamente. Ser um mestre não lhe dá licença para abusar de um bom servidor. Bons servidores são como os bons cães. Você os acaricia, os trata, os valoriza. Por favor, obrigado. Todas as outras formas de cortesia são devidas aos funcionários. Ser servidor não é o mesmo que ser escravo. Essa distinção é crucial e é o que impede, ou pelo menos deveria impedir, que os servidores cometessem atos imorais contra outros, por ordem de seus senhores. Os escravos são obrigados a matar se o seu senhor desejar. Homens livres, que são servidores, não são. Dito isso, um servidor que não atua como servidor não pode ser tolerado e deve ser demitido, não apenas para proteger você e a sua família, mas como exemplo para outros servidores de que, se eles não se comportarem adequadamente, irão para o olho da rua. Ninguém obriga ninguém a se tornar servidor público. Se eles não estão dispostos a se comportar como servidores, obedecendo absolutamente todos os pontos listados acima, eles não devem fazer parte do serviço público e devem trabalhar para empresas ou para si mesmo. Sem mestres competentes que entendem a sua posição, funcionários públicos, como cães que não foram treinados, vão passar por cima de você como se fossem seus senhores. Todos nós sabemos como isso termina. É isso aí, cidadãos de Banânia. Obrigado pela audiência. Esse vídeo foi patrocinado pelo Clube da Liberdade da Universidade Libertária. Faça parte desse clube você também. Veja o link na descrição do vídeo. Até a próxima, mestre.